Declaro aberta a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo divergência, declaro aprovada a ata. Algum registro? Sim, senhor presidente. Eu gostaria de fazer um registro apresentando votos de condolências e solidariedade ao desembargador Luiz Ronan Neves Cury pelo falecimento de sua mãe, a senhora Efigênia Neves Cury, requerendo a Vossa Excelência que oficie ao doutor Ronan com esses nossos votos de pesar. Com a nossa adesão. Assim será feito, com a adesão da Procuradoria, da OAB e da AMAT, por favor. Da AMAT. Eu gostaria de registrar também votos de congratulações pela passagem do aniversário, no próximo dia 30, da desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, também requerendo que fosse oficiado. Por favor. Será feito de igual forma. Mais algum outro? Não. Eu, por minha vez, registro que recebi, na condição de presidente da turma, um cartão de agradecimento do corregedor relativa à comenda que ele recebeu do TST. Então, a secretária, para o pregão, observadas as preferências regimentais. Há uma sustentação oral à distância, processo de PJE, relator, desembargador Bozon. Número 21 da pauta, RO 11.640-84, 2014. Relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Está presente no foro de Uberaba a doutora Marcela Ferreira, pela reclamada. Doutora, a senhora nos ouve? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Eu peço que a senhora aguarde um pouco, porque deu um problema aqui no meu sistema, mas eu já vou reabri-lo. Ok. Está vindo isso? É você, né, Tibal? Está perturbando a sessão aí. Tem um falando, né? Tibal. (21) você falou, né? 11.640. A senhora está pela reclamada recorrida, não é isso, doutora? Exatamente, pela lavagem fertilizante. Eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. A senhora aguarda uma eventual divergência? Não, sim. Não, eu estou perguntando à senhora se a senhora aguarda um eventual voto divergente. Eu estou negando provimento ao recurso do reclamante. Tá certo? Se houver alguém divergindo, eu lhe dou a palavra. Tá bem assim? Tudo bem, tá excelente assim, julgador.
Há alguma divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Não. Eu estou acompanhando integralmente. Então eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutora. Boa tarde, colega turma. Um abraço a todos e bom fim de semana aí, próximo. Bom fim de semana. Processo físico, número 7 da pauta, AP 2994-2011-063, relatora, desembargadora Emília, revisora, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon, número 7. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Quem está sustentando? Doutor Gustavo Linhares, pelo agravado. Pois não, relator. Agravado. Senhor presidente, eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do apelo, suscitado em contrarrazões pelo exequente, e conheço do agravo de petição interposto. E, no mérito, nego-lhe provimento e custas a final pela executada no valor de R$ 44,26. O senhor está por um dos agravados, não é isso? Pelo agravado, eu gostaria de aguardar um voto divergente, se houver. Há divergência? Não. Da minha parte também não, então eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa Bom tarde, trabalho. doutor. Agora o PJE. Sala, relator, desembargador Milton. Número 3 na pauta, RO 10.352-79. Está presente o doutor Marcelo Badaró pela reclamante. Relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceiro votante, desembargadora Camila. O senhor está pela reclamante. Sim, senhor, excelente. Eu peço ao relator que leia a conclusão de seu voto. Conheço os recursos ordinários de ser postos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamante. Dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da sentença a determinação de que os depósitos do FGTS sejam feitos em conta vinculada do trabalhador, com o GFIP mensal, e mantenho o valor da condenação por ainda compatível. Eu lhe dou a palavra, doutor. Senhor desembargador presidente, nobre desembargador relator, nobres desembargadoras, senhora procuradora, senhor secretário. Com relação ao voto, a proposta de voto do ilustre relator, a recorrente insiste apenas em dois tópicos, já que a sentença está praticamente mantida, no que tange a questão da equiparação salarial, porque houve o pedido de equiparação com relação ao salário fixo, já que sabedores que não há como equiparar as comissões ou a verba variável que compõe a remuneração. Então, nesse ponto, Sua Excelência indeferiu o pedido exatamente em razão disso. Nós entendemos que, por haver a identidade de função, ainda que a paradigma produza um pouco mais, quanto ao aspecto do salário base, entendemos que seria, sim, possível essa equiparação, razão pela qual insistimos na tese recursal. E quanto às horas extras, porque Sua Excelência de primeiro grau acolheu os pedidos, mas determinou apenas a observância das horas que ultrapassassem a 44ª da semana, o que, pela jornada e pelo que foi definido a título de horas extras, pode gerar, inclusive, prejuízo para a reclamante, porque o pedido foi acima o deferimento das horas extras, além da 8ª diária e também das 44 horas semanais. Então, nesses tópicos, insistimos que nesse aspecto, o recurso seja provido, pedindo vênia ao ilustre relator, apenas com relação a esses dois tópicos. Relator? Senhor presidente, eu destaco aqui na fundamentação, no tópico da equiparação, que a reclamante recorrente não tinha a mesma amplitude de qualificação profissional da Paradigma, porque a Paradigma era formada em turismo. Então, a prova oral deixou claro que a Paradigma recebia mais porque vendia mais e tinha um salário maior por ter uma formação mais ampla. Então, isso afasta o direito à equiparação salarial. Pagadora Emília? Eu estou acompanhando integralmente o relator. Terceira votante. Também acompanho integralmente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Sala de sessão, desembargadora Emília, número 14 da pauta, RO 10.568-30-2015.
Relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Está presente doutor Renato Léo, pelo reclamante. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso do reclamante, para acrescer a condenação ao pagamento de aluguel do veículo no valor mensal de R$ 200, além de restituição da quantia de R$ 1.301,49 pelas despesas efetuadas com manutenção. Mas mantenho ainda o valor da condenação, entendendo ser compatível. O voto na prática o atende, doutor, ou o senhor quer sustentar? Eu só peço vênia com relação. Senhor presidente, nobre relatora, nobre revisor, nobre representante do Ministério Público, senhora secretária, demais colegas. Eu só peço vênia, senhor presidente, com relação à parte da periculosidade, que o reclamante pede a aplicabilidade da Lei 12.997 de 2014. O reclamante entende que o reclamante ficava exposto, só pede essa aplicação nos termos do parágrafo 4º do artigo 193 da CLT. Só com relação a esse tópico, que ele pede provimento ao recurso. Relatora? Senhor presidente, a minha negativa na pretensão se baseou no fato de que o contrato do reclamante ele terminou antes do advento da lei. Então, eu neguei provimento ao apelo, nesse aspecto. Considerando, esse caso é Moisés e Via Varejo, é isso? É, Moisés e Via Varejo. Ele fazia... Considerando a regulamentação da lei, talvez, não? Sim. Então, na verdade... Ela foi regulamentada a lei realmente também é de 2014, mas o contrato dele encerrou no dia 9 de abril de 2014, antes da publicação da lei, bem como da portaria 1565 que regulamentou, que é de 13/10. Pois não. A segunda votante... Pelas mesmas razões expostas, estou integralmente de acordo com a relatora. Eu também proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, bom trabalho a todos. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo número 7, da pauta da desembargadora Camila, número 11.101-67/2015. Está presente. Cristina. Doutor Paulo. Pode. Passando para o seguinte, processo relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon, número 17 da pauta, OPS 10.866-70/2016. Inscrito, doutor Ronaldo Del Padre, ausente. Eu tenho que verificar se... É o 10.866? 10.866. Tem uma divergência de Qual- Vossa Excelência. É uma litigância de má-fé. Estou concedendo a justiça gratuita, o senhor entende que quem é litigante de má-fé não faz Eu lembrei. Isso. Ou bem a gente não... Quer dizer, o meu entendimento, ou bem a gente não o considera litigante de má-fé, ou bem conhece do recurso, mas mantém a determinação de que pague custas. A gente tinha decidido... Mas aí vai conhecer como, se ele não pagou as custas. Aí eu não Não, posso para conhecer. não se alegar que a gente Eu quis, na verdade, entendi. resolver o problema. Porque se eu não conheço... Qual que é o número? É o 10.866. 10.866. Consigo abrir. Só... Porque nas contrarrazões, a reclamada alegou deserção, justamente por não ter recolhido as custas. Aí eu não tenho como conhecer. Tá Eu certo. quis Nesse acabar, caso, sabe? Então eu conheci, mas mantive Tá. Mas qual que seria a má-fé dele mesmo? Na verdade, ele agrediu o superior hierárquico dele. Esse processo tem segredo de justiça, em razão da condição desse superior hierárquico. Eu me lembrei. Eu acho o seguinte, gente, porque
talvez ele não tenha conseguido provar a versão dele, e não alterado a verdade dos fatos, né? Então, para sair desse impasse que a relatora está lembrando, a gente não declara litigante má-fé. Ele foi apenado por isso? Não, mas espera aí, ele alterou a verdade dos fatos. Ele Procurando, inventou uma história. uma história completamente sem pé nem sem pé nem cabeça. cabeça. É? Foi. Então, nesse caso, eu não conheço do recurso Ah, então. por deserção. Não, mas eu acompanho a relatora. Peço Vênia e acompanho a relatora. Que assim, Então, vencido mata 2 coelhos e uma cajadada. o relator, o terceiro votante, quanto ao conhecimento. Seguinte. O doutor Paulo chegou. Processo de relatora, desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 7 da pauta, RO 11.101-67-2015. Está presente o doutor Paulo de Tarso Bueno, pela reclamada. Peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço do recurso ordinário interposto por Saritur, no mérito do provimento parcial ao apelo, apenas para estabelecer como marco final da condenação ao pagamento do adicional de salubridade a data de 13 de agosto de 2014. Mantenho os valores arbitrados à condenação e as custas processuais por ainda serem compatíveis. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Eu lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, senhor presidente, demais componentes da turma, representante do Ministério Público. Primeiro, em relação à questão da justa causa, acrescentar aqui ao recurso, às razões do recurso, o seguinte: foi feita a empresa foi bastante diligente nessa justa causa, fez não é normal Doutor, e nem só necessário. pela ordem, doutor, não achei no recurso o tópico de justa causa. A indenização por danos morais, adicional de salubridade e horas extras. Esse caso é Saritur contra Luana. Não tem tópico de justa causa. No recurso, não? Não. Apesar Adicional de salubridade, horas extras e indenização por danos morais. São apenas esses 3 tópicos. Mas eu baseei só na sentença, e na sentença... Tá, desculpa. Mas então, a respeito da insalubridade, reitera a empresa aqui a questão da vibração, que, em razão da nova portaria do Ministério do Trabalho, que previu 1.1, então a melhor forma de entender qual seria o limite de tolerância seria o da zona C, e nunca o da zona B. E em razão das horas extras, data vênia também, foi desconsiderado os cartões de ponto, em razão do único fato de uma testemunha alegou que não se poderia anotar na jornada a jornada acima de 9 horas. E, em razão disso, desconsiderou totalmente a jornada anotada. Data vênia, muito fraco esse argumento, data vênia, e não se poderia manter uma decisão, ainda mais para se achar razoável, quer dizer, não seria razoável todos os horários do cartão, mas razoável horários de 5 às 19 horas, 14 horas por dia trabalhado, conforme a inicial, data vênia, são horários exorbitantes, 17 horas a 1h30 da manhã, num domingo. Quer dizer, tem que ser pela razoabilidade. E, com toda certeza, nos cartões de ponto, se conferir, tem jornadas anotadas acima de 9 horas. Então, esse motivo não poderia, é muito fraco para tirar o valor de todos os cartões de ponto. Em razão disso, pede-se, então, o provimento do recurso nesses 2 pontos, a insalubridade e a jornada de trabalho, que deveria ser considerado dos horários anotados nos cartões. Relatora. No tocante às horas extras, o doutor falou, dá crédito a apenas uma testemunha que foi ouvida. Mas ela foi a única.
A reclamada não trouxe testemunhas para fazer qualquer outra contraprova, se fosse o caso. E o que a testemunha afiançou é que realmente era permitida a jornada, o registro de jornada, mas só até 9 horas. Passando de 9 horas não se registrava mais. Então, por isso, eu estou realmente confirmando a decisão de primeira instância que decidiu que não há como se dar validade aos horários registrados nos cartões de ponto em virtude da prova oral colhida. No tocante ao adicional de insalubridade, eu já fiz a limitação. A partir do momento da entrada em vigor da portaria, por isso que eu estou limitando o adicional até 13 de agosto de 2014. Então, essa é a minha proposta de voto. Eu, como segundo votante, estou de acordo. Desembargador Tibau? Estou de acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde. Boa O senhor tarde. tem outro, doutor? Não, só lá. Boa tarde, doutor. Relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 7 da pauta, RO 10.258-34, 2016. Está presente doutora Luísa Cansado, pela reclamante. Peço à relatora que lê a conclusão do voto. Eu acentuo, senhor presidente, que neste caso, apesar de haver discussão do divisor 150, a reclamante apresentou desistência quanto a essa questão. Portanto, o processo foi retirado do sobrestamento. Eu estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamado, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, no mérito dou-lhe parcial provimento para limitar a diferença salarial em razão da equiparação com a paradigma Patrícia Barbosa Carvalho, sendo devida apenas a partir de outubro de 2012. Nos períodos em que existem registros nos cartões de ponto, excluir a condenação de horas extras pela supressão do intervalo intrajornada e determinar sejam apuradas horas extras após a sexta diária, com base nos espelhos de ponto, observado o item 4 da súmula 85 do TST. Excluir a condenação ao pagamento da segunda parcela da PLR de 2015 e aplicar o divisor 180 quando da apuração das horas extras deferidas, em razão da desistência do pedido de aplicação dos divisores 150 ou 200 pela reclamante, conforme petição constante de ID, mantido o valor da condenação por ainda compatível. É como voto. A senhora está por? Pela reclamada. Pela reclamante, desculpa, recorrida. Reclamante, né? Isso. Então, eu lhe dou a palavra. Boa tarde. Obrigada. Somente eu não entendi, me desculpa, foram excluídas todas as horas fictas? Não, na verdade, nos períodos em que existe registro no cartão. Ok. Vai se apurar, Ok. para apuração. Com relação, Excelência, eu poderia ouvir os outros votos para ver se há dissidência com relação a outros pontos? A minha única divergência é que eu estou de acordo com a relatora no que tange a limitação da equiparação à paradigma Patrícia à data do voto. Mas eu só acrescentaria resguardada a não redução do salário. Pois não, eu acrescento. Não tem problema nenhum. Então, na Perfeito. verdade, é algo que favorece Vossa Excelência. Tá? Eu também estou inteiramente de acordo. Então, fica assim, doutora. Então, apenas acrescentar na conclusão, sendo devida apenas a partir de Outubro de 2012, resguardada a irredutibilidade salarial. Então, está proclamado o resultado. Boa tarde, doutor. Pela atenção, muito obrigada. Boa tarde. Outro processo, também relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 15 da pauta, RO 10.714-35, 2015. Está presente o doutor João Luiz Avelar, pelo reclamante.
Peço à relatora que leia a conclusão. Presidente, do voto. pela ordem, me Pois não. parece que Vossa Excelência é impedido, ou melhor, suspeito nesse processo. E o voto veio para mim como terceiro votante. Peraí, não. 15, É. né? Eu acho que sou eu que sou. Doutora Camila. Sou eu. É o 10.714, Isso. 35? Eu sou impedido. Não é nada com o doutor, ele sabe. Então, Não tem nada a ver com Mas, o advogado da mesma presente. forma, Vossa Excelência votará. Não tem nada com o advogado presente. É o problema dos advogados da primeira instância. Eu peço Não, à relatora que é leia porque a eu conclusão. recebi o voto, no voto está escrito aqui, ó, suspeição de Vossa Excelência. Não, a minha. É sua, né? Minha. Mas eu sou o terceiro votante. É melhor Vossa Excelência esclarecer, porque O quê? próprio desembargador Tibal está... Por que Vossa Excelência é sua? Na realidade, agora já até mudou. Com o novo Código de Processo Civil, eu sou impedida. Porque eu movi ação contra o advogado por danos morais e ganhei, inclusive em segunda instância. Contra o advogado. Contra o advogado. E aí O advogado das partes. De uma da das Caixa partes. ou do reclamante? Não sei. Não sei nesse caso. De quem? Do reclamante. Eu movi a ação. Tá, Então agora agora tem tá o impedimento. esclarecido. Item 4 no impedimento. Não é. No item 4 do impedimento agora. É mover a ação contra o advogado. Então tá. Então, eu peço à relatora para ler a conclusão do voto. Eu estou conhecendo dos recursos, exceto do apelo do reclamante, na parte que postula o reconhecimento da prescrição trintenária dos reflexos do auxílio alimentação sobre o FGTS. E, no mérito, nego-lhe provimento. Eu lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, senhor desembargador presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, doutora Márcia, senhora secretária. Esse é um caso semelhante àquele que nós tivemos semana passada, mas com algumas peculiaridades. Tem a ver com aquela questão da interrupção da prescrição por via de ação cautelar de protesto, e foi o que aconteceu nesse caso. É uma ação juizada lá no sul de Minas, contra a Caixa Econômica Federal, e, dentre as questões abordadas na sentença, está essa questão da ação de interrupção da prescrição ajuizada pela Contec. Isso foi em abril de 2010. A ação foi agora ajuizada, e o que entendeu a sentença de primeiro grau? Ora, nesse caso especificamente, esse reclamante ele era gerente geral. Isso é incontroverso. De uma agência lá no sul de Minas. E aí, o que diz a sentença? Ora, ele era gerente geral e nós não vamos entender pela interrupção da prescrição nesse caso, não, porque a ação da Contec, de protesto, não abrangia as pessoas que eram gerentes gerais, que estariam, segundo a sentença, abrigados no artigo 62 da CLT. A ação da Contec, que está nos autos, segundo a sentença, abarcaria tão somente os empregados comissionados, pseudo-comissionados, vamos dizer assim, aqueles que exerciam cargo de confiança meramente técnicos para camuflar supostas horas extras e também horas extras após a 8ª. No caso dele, era, segundo a sentença, volto a dizer, ele, como gerente geral, não se beneficiaria dessa ação da Contec. Essa é a sentença. Nós temos duas colocações para fazer a Vossas Excelências. A primeira dela tem a ver com a questão do contraditório. Por que digo isso? Porque a defesa da Caixa Econômica Federal não lançou esses argumentos. Esse argumento vem com a defesa. O que diz a defesa da Caixa? Tão somente, olha, a Contec não tem legitimidade. Desculpe, doutor, mas então, nesse caso, desde a inicial, a tese da interrupção foi levantada. Não, aqui não há aquela questão de após não há documento novo. Isso aí... Eu sei, mas inicial, por quê? Desde a inicial, perfeito. Desde a inicial. Desde a inicial está a ação da Contec, tá certo? Então, o primeiro ponto é esse. Quer dizer, a defesa diz que a Contec não tem legitimidade. E aí, por isso que vem desde a inicial. E a sentença fala não, vai nessa seara que eu acabo de dizer. Olha, não abriga as pessoas do 62. Então, não vou nem entrar nisso. Essa é a sentença. Então, o que se espera nesse recurso? Duas coisas. Primeiro, que se respeite os limites do contraditório
E, obviamente, nós entendemos, o TST entendeu, todo mundo sabe que a CONTEC detém legitimidade, sim, para representar os bancários da Caixa Econômica Federal e, por via disso, sendo esse o argumento da defesa, que se acolha, então, a tese de interrupção da prescrição. Esse é o primeiro ponto. E qual é o segundo ponto? Essa ação da CONTEC, essa cautelar, ela é de 2010. Então, a prevalecer dessa tese, nós teríamos, então, a questão prescricional retroagindo a 2005. Mas qual é o outro ponto que eu gostaria de salientar? Nesse caso, especificamente, o que se discute nesse processo é o seguinte, é aquela história do famoso combinado não é caro. É aquele bancário, desde que foi admitido há mais de 30 anos atrás, onde beneficiado pelo Plano de Cargos e Salários de 1989, onde Caixa e bancário pactuaram o seguinte, senhor bancário, senhor reclamante, o senhor pode exercer qualquer cargo aqui na Caixa Econômica Federal, seja ele de confiança, não seja ele de confiança, que a sua jornada será sempre de 6 horas. É o famoso, o combinado não é caro. É a questão da cláusula mais benéfica, vamos dizer assim. É o que restou combinado. E assim vigorou até 2008. Por quê? Em 2008, nós sabemos disso, e Vossa Excelência também sabem, existem muitos casos aqui nesse tribunal. A Caixa, então, entabulou a chamada estrutura salarial unificada, e alguns funcionários, para não dizer quase todos, migraram para a estrutura salarial unificada. Isso foi em 2008. E a sentença reconhece expressamente isso no processo, que em 2008 ele teria migrado para essa estrutura salarial unificada. Então, qual é a relevância desse fato? Esse é um fato incontroverso reconhecido pela sentença. Se em 2008, e esse é o ponto, ele era beneficiário do Plano de Cargos e Salários de 1989, porque ainda não tinha aderido, e se essa ação judicial de protesto foi ajuizada em 2010, portanto, o caso dele, à época, era sim abrangido pela ação da CONTEC, porque não se tratava de 62. Era um empregado que a própria Caixa Econômica Federal reconhecia, por força do Plano de Cargos e Salários vigente, aplicável ao reclamante, uma jornada de 6 horas. Então, por 2 fundamentos. Primeiro, fundamento, respeitando o contraditório, a CONTEC, sim, representa, no caso, o reclamante, e, portanto, essa ação da CONTEC tem o poder, sim, de interrupção da prescrição. E, segundo, em 2010, quando ajuizada essa cautelar, o beneficiário, o reclamante, era inserido no Plano de Cargos e Salários de 89 e, portanto, teria uma jornada contratual pactuada de 6 horas, apesar de exercer cargo de gerente geral. Essa questão de ir na CLT nesses momentos, com todo respeito, ela é equivocada, senhores e senhora desembargadora relatora. Porque, nesse caso, Vossa Excelência sabe muito bem, o próprio direito do trabalho prestigia a negociação individual mais benéfica. E foi isso que aconteceu. Então, por essas razões, nós esperamos que seja provido o recurso e analisadas essas questões como de direito. Muito obrigado. Relatora. Senhor presidente, tudo se atrela a essa questão levantada da possível interrupção da prescrição. Em momento algum, não há o reconhecimento de que a CONTEC represente o reclamante. Isso aqui não é o caso que está sendo discutido. O que se discute, e que data máxima vênia, eu entendi correta a sentença de origem, foi no sentido de que o protesto feito pela CONTEC não abrangeu os interesses do autor, justamente porque eu até transcrevi aqui o direito à interrupção do prazo prescricional trabalhista postulado visa beneficiar a todos os empregados e ex-empregados da Caixa Econômica Federal em âmbito nacional que elaboram ou tenham elaborado em jornada de 8 horas, sem exercer efetivo cargo de mando e gestão. A questão tratada na presente medida de protesto judicial cuida da jornada de trabalho imposta aos empregados comissionados
mas que, de fato, exercem funções de caráter eminentemente técnico, não possuindo, assim, quaisquer poder de mando ou de gerência. E o reclamante, ele próprio declara no seu depoimento que ele sempre foi gerente-geral de agência. Então, muito bem, na minha concepção, interpretou o juiz de origem de que a ação de protesto não abrangeria os interesses do reclamante. Eu estou, neste aspecto, mantendo o meu voto. E a outra questão está umbilicalmente ligada a isso, porque ele fez uma opção com relação ao plano, houve uma mudança realmente, mas todas os benefícios de qual ele era como se diz, merecedor, foram incorporados. Então, eu não vejo razão realmente para dar provimento ao apelo. Eu mantenho meu voto. Data máxima vem. Segunda votante. Não voto, presidente. Eu não voto. O segundo votante sou eu, no Esse ele caso. tirou. Eu queria localizar essa defesa. Defesa. Eu, inclusive, quero lembrar, senhor presidente, que tem um julgamento dessa terceira turma, que foi publicado agora em 11/7, no mesmo sentido. É o processo 2011-2010. Folha 3679. O ID. O ID... Porque o processo é eletrônico, né, doutor? É porque por aqui eu vejo pela folha. Deixa eu ver aqui. Tem hora que... Porque quando eu bati contestação, era só um... Eu vou localizar aqui. O que está como contestação é só um... É o ID 13C8680. Mas o senhor sabe em que página que está aqui? Em que? Foi anexado no dia 24 de agosto, 16h58. 16h58? 24 de agosto de 2015. 2015. Um ano atrás. Três? Mas data vênia, a contestação fala assim, que não merece para alegação no sentido que teria havido, uma vez que, conforme petição inicial do referido, não há referência específica aos exercentes dos cargos de gerente geral. Então, a tese acolhida pela sentença foi alegada
de maneira que, data vênia, eu vou acompanhar a relatora. Terceiro votante? Amém. Então, fica proclamado o voto nos termos, o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Até o jogo hoje à noite, né? Por quê? O Galo joga. Hã? O Galo joga hoje pela Copa do Brasil. Sua Excelência, entre outros atributos, tem a importantíssima função de defender os interesses do glorioso Clube Atlético Mineiro. Processo, relatora, desembargadora Emília, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. Número 8, RO 10.268-90, 2016. 8 de quem? 8 da doutora Emília. Qual que é o número? 10.268-90, 2016. Está presente doutor Leonardo Lopes, pela reclamante. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo do recurso e no mérito negando-lhe provimento. O senhor está por quem, doutor? Estou pelo recorrido, excelência, pela reclamante. Então o senhor aguarda uma eventual divergência. Perfeito, meritíssimo. 10.268. 268. Não há divergência, não? Não, né? da minha parte, não. Então fica proclamado o resultado dos termos do voto da relatora. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 1, RO 10.200-60, 2015. Está presente doutora Karen Ribeiro, pelo reclamado. Doutor Milton. Um físico ou PJE? PJE. Eu acho que o Milton não está sabendo aqui. Pode ler de novo o número do processo? Número 1 da pauta, RO 10.200. Sim. Confirma. Senhor presidente, aqui é caso de sobrestar o julgamento, porque tem tese de divisor 150. A senhora está por quem? Estou pelo banco. Ah, tá. Então vai estar sobrestado, viu, doutora? Tá, joia. Obrigada. Bom dia. Boa tarde.